Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano Patologia. E hoje estaremos dando prosseguimento, sequência, à construção de conhecimento dentro de nossa disciplina, direcionados, voltados para as temáticas macro centrais, que são necrose e apoptose. Mais precisamente, dentro de uma proposta didática, dividiremos, caminharemos com nossa aula voltados para os seguintes assuntos. Acompanhe aqui comigo na tela. Agentes agressores celular, faremos uma breve revisão. Mecanismo de lesões celulares, conceituação de apoptose, conceituação de necrose, tipos de necrose, evoluções da necrose. Comigo aqui na tela, então, dentro de um pensamento didático, dentro de um raciocínio pedagógico, mais uma vez, patologia é o estudo das enfermidades e das doenças, o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual ou orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Comigo aqui na tela, então, agentes agressores, para que a gente faça um back to basic, uma retomada rápida dentro dos agentes agressores que alteram as funções fisiológicas do nosso organismo. Temos agentes físicos, químicos, biológicos, imunológicos, anormalidades genéticas e desequilíbrios nutricionais. Vamos lá? Agentes físicos, por exemplo, um trauma, uma radiação, um calor, um frio intenso, já discutidos em nossas aulas anteriores. Agentes físicos, eles podem agir direta, né, de forma direta, medicamentos, e de forma indireta, o tetacloreto de carbono, por exemplo, certo? Agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, reações imunológicas, processos inflamatórios, reações anafiláticas. Anormalidades genéticas também atuam, certo? Dentro do contexto de se mostrarem como agentes, se apresentarem como agentes agressores, que alteram as funções fisiológicas do organismo. Então, vamos lá, anormalidades genéticas. Por exemplo, malformações congênitas, erros inatos do metabolismo, anemia falciforme, síndrome de Down, e ainda temos como agentes agressores desequilíbrios nutricionais, dentre outros agentes agressores, né? Por exemplo, deficiências proteicas, calóricas, né? Vitaminas, ausência de vitaminas, ou muitas vezes o excesso de determinados nutrientes, de minerais. Comigo aqui, então, ainda dentro desse raciocínio, discutindo o tema macro, os temas macro, necrose e apoptose. Bem, nós temos, então, só para retomar de uma forma rápida, sucinta, modesta, né? Mecanismos das lesões celulares. A resposta celular a estímulos nocivos dependem do tipo da lesão, sua duração e sua gravidade. A consequência da lesão dependem do tipo e do estado e do grau de adaptação da célula danificada, tá? A lesão celular resulta de anormalidades funcionais e bioquímicas em um ou mais componentes celulares essenciais. Comigo aqui ainda na tela. Então, o senhor vem acompanhando aqui, certo? Lesões reversíveis induzidas pela hipóxia. Então, os senhores observam na tela que, devido à redução de ATP não compensada pela produção de energia via glicólise no citosol, surgem várias alterações, mas aqui nesta imagem estamos discutindo lesões reversíveis, tá? O nosso tema macro, o nosso tema central hoje vai ser avançar na discussão quando nós passamos a ter lesões irreversíveis e, consequentemente, vamos discutir hoje necrose e apoptose, tá? Então, aqui demonstrando para os senhores uma lesões reversíveis, tá? Aqui, então, bem, nós acabamos de discutir lesões reversíveis e agora quais são os locais de dano celular e bioquímico na lesão celular, né? Então, basicamente, grosso modo falando, nós teremos, né, para sair de uma lesão reversível e avançar para uma lesão irreversível, nós teremos que ter uma perda de permeabilidade de membrana, ou seja, um comprometimento do citoesqueleto e também um comprometimento da mitocôndria nessa geração de energia, tá? Então, esta lâmina nos faz entender, caminhar dentro desse raciocínio. E aqui mostrando essa minha fala anterior, então, quando saímos de uma lesão reversível e avançamos para uma lesão irreversível, ou seja, há um comprometimento do citoesqueleto, uma perda de permeabilidade de membrana e um comprometimento
da mitocôndria. Então, adentrando propriamente no nosso tema central, no nosso tema macro, né, de hoje, vamos discutir necrose e apoptose. Eu tomo a liberdade de trazer aqui uma conceituação para os senhores, uma simples conceituação sobre apoptose. A apoptose é uma morte celular programada. Podemos entender que é uma morte celular programada, processo selecionado como importante pela nossa seleção natural. Uma das formas de organizar a vida, mecanismo fisiológico normal, dependente de energia e das vias celulares específicas. Bem, quando nós falamos de apoptose, é importante entender o quê? Nós temos uma família de proteínas, certo? Intracelulares que regulam o processo de ativação de uma protease, de algumas proteases, não é? Chamadas carpases. Então, nós temos uma família de proteínas intracelulares que regulam o processo de ativação das caspases. As caspases estão ligadas, certo? De uma forma direta e indireta, certo? Sobre o disparo, a deflagração da apoptose. Então, as caspases estão ligadas, quando nós falamos de uma via intrínseca, que está relacionada com a mitocôndria, e quando nós falamos de uma via extrínseca, que está ligada por uma via de receptores, as caspases estão envolvidas de forma direta na deflagração deste tipo de morte celular, que é a apoptose, que estamos começando a discutir. Vamos discutir hoje apoptose e necrose. Estou começando a discutir a apoptose. Dentro desse raciocínio da discussão de apoptose, estou começando a pontuar com os senhores e senhoras que me ouvem nesse momento sobre uma família de proteínas intracelulares que regulam o processo de ativação das caspases. Caspases o que são? São proteases. É uma família do quê? De endoproteases importantes para manter a homeostase através da regulação da apoptose. Então, nós temos uma família, como eu disse, de proteínas intracelulares que regulam esse processo de ativação das caspases, que são as BCL. Então, basicamente, nós temos contido nessas famílias, né? A BAC, a BAX, a BAD, certo? Que são proteínas intracelulares que estão ligadas com o disparo, com o início, né? E, consequentemente, tendo como desdobramento esta forma de morte celular programada, certo? Que nós denominamos de apoptose. Ainda dentro desse raciocínio, então, nós temos fatores pró-apoptóticos, mediadores pró-apoptóticos, certo? Por exemplo, a BAX, a BAC, que eu acabei de falar para vocês, e a clivagem do citocromo C, certo? BAX, BAC e clivagem do citocromo C são mediadores a favor da apoptose, certo? E mediadores anti-apoptóticos, nós temos a BCL2, nós temos a IAP, que são inibidores fisiológicos da apoptose. Então, ainda dentro desse raciocínio da apoptose, certo? Entendendo como é que acontece a fisiologia desse processo, né? Os mecanismos que envolvem esse processo, que abarcam esse processo, é importante entender, então, que quando eu tenho uma perda, uma diminuição do fornecimento de nutrientes, por exemplo, por uma irradiação, por exemplo, pela ausência, certo? Do hormônio do crescimento, por exemplo, por uma alteração de DNA, aqui eu abro um excurso, uma janela, e gostaria de pontuar que quando tem uma alteração de DNA, certo? Eu tenho uma proteína, certo? Chamada P53, uma proteína plasmática chamada P53, que tenta fazer o quê? Quando eu tenho uma alteração de DNA. Ela interrompe o ciclo celular e tenta dar um tempo para o nosso organismo para corrigir essa falha, para corrigir esse descaminho, tá? Bem, seguindo então, por exemplo, quando eu tenho perda ou diminuição de fornecimento de nutrientes, por exemplo, por uma irradiação, ausência do hormônio do crescimento, uma alteração de DNA, eu tenho células infectadas, por exemplo, por vírus, eu tenho a quebra da homeostase, certo? Então, basicamente, eu posso ter a deflagração de um tipo de morte celular programada que nós estamos discutindo aqui, chamada apoptose. Então, basicamente, nós temos duas vias para acontecer a apoptose, uma via intrínseca e uma via extrínseca. Quando nós falamos da via intrínseca, ou seja, a célula percebe, a princípio, né, a sua perda de função, a sua inviabilidade, a sua perda de viabilidade, a sua inutilidade no primeiro momento, né, se me permitem usar esse termo. Bem, quando ela entende isso, então teremos deflagrada a via intrínseca, ou seja,
na mitocôndria, certo? Vai acontecer, vão ser liberados, no caso que eu acabei de pontuar, vai acontecer a liberação do citocromo C, não é? Bem, o que é que acontece, então? Eu tenho a BAX, tenho a BAC, certo? Essas proteínas, certo? Que vão fazer o quê? Vão avisar a mitocôndria que ela deve fazer o quê? Liberar, deve acontecer o processo da apoptose. Então, ela vai liberar citocromo C, certo? BAX e BAC vão avisar, então, mitocôndria, ela libera citocromo C, certo? E, consequentemente, esse citocromo C vai dar desdobramentos à ativação das caspases. Nós temos caspases de iniciação e nós temos caspases de execução, caspases que nós chamamos de executora, tá? Nós estamos discutindo a apoptose, nós estamos discutindo a deflagração dessa morte celular programada. Então, bem, o que acontece? BAC, comunicando mitocôndria, ela libera citocromo C, consequentemente eu tenho ativação das caspases, mais precisamente as caspases de iniciação, 2, 8, 9, 10 caspases de iniciação, certo? E depois nós temos, na sequência, como desdobramento, a ativação, né? A execução, né? Das atividades dessas caspases efetoras a 3, 6 e 7, como os senhores podem acompanhar comigo na tela, tá? Bem, se não for de uma forma intrínseca, pela via intrínseca, né, que nós podemos utilizar essa via mediada pela mitocôndria, né, nós podemos ter uma via extrínseca, ou seja, a célula é informada, a princípio, tá? Vou usar esse termo, ela é informada, certo? Por agentes externos que ela, a princípio, ela está perdeu sua função, ela perdeu sua viabilidade, ela está se apresentando inútil ali para o processo como um todo. Tá? Essa via extrínseca, via receptores, ela é mediada por leucócitos. De que tipo? Linfócitos. De que tipo? T, mais precisamente CD8. Ou leucócitos. De que tipo? Linfócitos. De que tipo? NK, que vão fazer o quê? Vão se ligar na célula, certo? E ativar dentro do mesmo raciocínio as caspases, tendo o desdobramento final, como desdobramento final, a execução da apoptose. Dentro desse raciocínio, que são as caspases. O que são as caspases? Nós estamos discutindo, os senhores viram a importância delas, certo? Nesta morte celular programada, nesse processo selecionado como importante pela nossa seleção natural, né? Uma das formas de organizar a vida, que é a morte celular programada pela apoptose. Então, as caspases apresentam um processo importante, robusto, né? Elas são representativas dentro do acontecimento da apoptose, e eu trago aqui algumas informações a mais sobre ela. As caspases são um tipo de protease ou classe de enzimas que decompõem outras proteínas. As caspases são proteases aspartáticas de cisteína. São uma família de endoproteases importantes para manter a homeostase, através da regulação da apoptose, da morte e inflamação das células. Elas hidrolisam as ligações peptídicas em uma reação que depende dos resíduos catalíticos de cisteína no sítio ativo da caspase e ocorre somente após certos resíduos de ácido aspartico no substrato. As caspases envolvidas na apoptose são classificadas de acordo com sua função, como eu pontuei com os senhores, efetoras e iniciadoras. Também temos caspases, que não é o tema da nossa discussão hoje, estou colocando para conhecimento dos senhores e senhoras, as caspases envolvidas na inflamação. Caspases também envolvidas na inflamação, tá? Então, segue comigo aqui, pontuei com os senhores e trago aqui um pouquinho mais de informação, que quando a célula ela tem uma diminuição do fornecimento de nutrientes, por exemplo, uma irradiação, ou também ausência de hormônio de crescimento, ou uma alteração do DNA, e aqui eu abri um discurso, certo? E disse assim, quando eu tenho uma alteração do DNA, certo? A proteína P53, ela tenta fazer o quê? Interromper esse processo citocelular para dar um tempo para o nosso organismo, certo? Para que ele corrija essa alteração. Algumas informações de forma sucinta, modesta, sobre a P53. É uma proteína plasmática, certo? Que desempenha um papel central na resposta celular, né? Que inclui a parada do ciclo celular, permitindo o reparo do dano no DNA ou indução da morte celular. A perda da função dessa proteína pode levar à proliferação celular desordenada, aumento da sobrevida da célula e resistência às drogas quimioterápicas. O gene supressor de tumor P53 é alterado em diversas neoplasias, entre as quais se incluem as neoplasias hematológicas,
Essas alterações são, em sua maioria, mutações que levam à perda da capacidade da proteína P53 de regular a transcrição de diversos genes envolvidos em importantes processos da célula. Só gostaria de deixar registrado aqui que 70% dos tumores sólidos, certo? Acontecem quando eu tenho uma mutação da P53, tá? Como eu disse, a P53 interrompe o ciclo celular e dá um tempo para o nosso organismo para corrigir. Aqui nesta imagem, basicamente estamos mostrando, vindo da esquerda para a direita, um dano ao DNA, né? Uma célula, então, ela está saudável, em homeostase, eu tenho um dano celular e os agentes agressores, os mais diversos possíveis, já discutidos com o senhor anteriormente, tá? E o que acontece? Como resposta a este dano, tá? Eu tento o quê? Um processo de reparo mediado pela P53. Quando isso não é possível, aí sim, quando esse dano é irreparável, como discutido também com os senhores nesta nossa breve discussão, sucinta discussão, eu tenho uma resposta, certo? Buscando induzir uma morte celular programada, certo? Mediada, os senhores acabaram de ver, por N mediadores, em particular pelas caspases que discutimos aqui de uma forma um pouco mais abrangente. Aqui os senhores observam, dentro da nossa discussão, né, na parte central da imagem, um descritivo mostrando a apoptose, mostrando que é um fenômeno celular individual, nunca ocorre perda de permeabilidade da membrana e as vesículas formadas são removidas por fagocitose, num processo muito rápido e que não deixa vestígios. É uma morte celular programada, apoptose. Aqui, então, como eu disse para os senhores estão vendo o quê? Um fenômeno individual celular, tá? Então, não está ocorrendo perda de membrana, perda de permeabilidade de membrana, certo? Está acontecendo de forma individual. Os senhores estão observando células que nos apresentam a apoptose, marcada com uma seta. Bem, aqui, então, uma breve conceituação sobre apoptose e necrose. Os dois temas macro, os dois temas centrais que estamos discutindo hoje, certo? São necrose e apoptose. E aqui um comparativo, para a gente fazer uma relação, uma correlação. Visualizar a necrose e visualizar a apoptose. Bem, do lado esquerdo, de frente na tela, aí, os senhores estão vendo a apoptose, do lado direito, necrose. A apoptose, eu tenho 2 slides com falas próximas, termos diferenciados, dentro de um raciocínio didático, pedagógico, para a nossa fixação. A apoptose, determinada geneticamente, ela ocorre dentro dos intervalos fisiológicos, a célula compacta-se, resulta de diversos passos intrinsecamente regulados, participa no equilíbrio homeostático do organismo, fenômeno individual celular, nunca ocorre perda de permeabilidade de membrana, as vesículas formadas são removidas por fagocitose num processo muito rápido que não deixa vestígio. Eu acabei de pontuar sobre a apoptose. Já a necrose resulta de alteração súbita de um ou mais intervalos fisiológicos, certo? pH, temperatura, né? Trocas iônicas. O citoplasma, ele incha, resulta da inviabilização metabólica da célula, não tem funções homeostáticas, fenômeno coletivo. Eu acabei de mostrar para os senhores, certo? Um fenômeno individual, algumas imagens de um fenômeno individual celular, tá? Que nunca, da apoptose, nunca ocorre a perda de permeabilidade de membrana. Já aqui, então, resulta da inviabilização metabólica da célula, não tem funções homeostáticas, fenômeno coletivo a todas as células vizinhas, resulta da perda de permeabilidade da membrana, o derramamento do fluido celular inicia um processo de inflamação que duram horas ou dias e originam marcas duradouras, cicatrizes, tá? Aqui mais uma discussão sobre essa diferenciação de necrose e apoptose, né? Então, a apoptose do lado esquerdo, há um gasto de energia, certo? A apoptose é um processo organizado, consome energia, né? Existe uma sequência molecular pensada, uma sequência bioquímica pensada, né? Então, aqui a célula continua sintetizando proteína e mantendo o funcionamento normal de suas organelas. Membranas celulares e as organelas mantêm a estrutura normal.
formação de protuberâncias nas membranas, nós chamamos de blebbings, né? Condensação e fragmentação da cromatina, a retração celular e emissão de corpos apoptóticos que possuem organelas normais e, às vezes, fragmentos nucleares. Os corpos apoptóticos não provocam reação inflamatória, sendo digeridos pelas células vizinhas. Já que do lado direito, na sua tela, pontua alguns itens sobre a necrose. As células deixam de gastar energia, parada da síntese proteica e do funcionamento do mecanismo de membrana, permitindo ingresso de íons sódio e cálcio, entrada de água para manter ismolaridade, ismolaridade, causando inchaço celular. Os núcleos sofrem alterações morfológicas pela hidrólise da cromatina, primeiro com condensação da cromatina, picnose, posteriormente com fragmentação da cromatina e desaparecimento da membrana nuclear, cariorex, e por último, com a dissolução do material nuclear, cariólise. Eu já vou mostrar uma lâmina para vocês disso que nós estamos acabando de discutir. Vem comigo aqui na tela. Então, pontuamos, fizemos um resumo, certo? Sobre, a princípio, a necrose e a apoptose. Estou discutindo aqui com os senhores ainda a apoptose. E agora eu desmembrei em alguns slides o que eu demonstrei nesses 2 slides passados, de uma forma mais condensada. Seguimos aqui, então, sobre a apoptose. É um processo de morte celular programada, ou seja, quando a célula sofre estímulos patológicos ou fisiológicos, ela se programa para morrer, assim não propaga a mutação genética caso ela ocorra, né? Na gênese da palavra apoptose, né? Apo mais ptose, né? Queda das folhas, se fosse se observar na gênese da palavra, no original dela, né? Então, a apoptose, por exemplo, eu tenho estímulos fisiológicos para que ela ocorra, né? Uma involução de tecidos, por exemplo, né? Regulada por hormônios, certo? Gestação, amamentação, por exemplo, né? Como é que acontece a involução desses tecidos? Por apoptose, né? Aquelas mudanças que ocorrem no corpo da gestante, né? Apoptose, estímulos fisiológicos, outros estímulos, né? Tecidos onde há uma constante renovação celular, a apoptose pode ser estimulada, como eu pontuei para vocês, né? Quando a célula ela pode ter uma via intrínseca, que está ligada com a mitocôndria, né? Então, BAC, mitocôndria, né? Falei de citocromo C, e lá como desdobramento, o convite para participar dessa reação às caspases, né? Convida-se as caspases, né? De iniciação e as efetoras. E quando acontece de forma extrínseca, certo? Então, a via extrínseca, a via por receptores, eu tenho aí a intermediação dos leucócitos do tipo linfócitos, tá? Após uma resposta imunológica do organismo a um agente biológico. A apoptose, agora, dentro de um raciocínio, ela acontecendo, né, por estímulos patológicos, no caso de lesão ou por isquemia ou hipóxia. Sempre lembrando, a apoptose pode ser por estímulos fisiológicos e patológicos. A necrose sempre por patológicos, né? Então, aqui nós estamos vendo uma célula normal, acontece a condensação, retração e condensação de cromatina, formação de prolongamentos da membrana celular, certo? Colapso do núcleo, prolongamento, né? Eles ficam maiores, a formação dos corpos apoptóticos e a lise dos corpos apoptóticos, né? Eu só gostaria de pontuar que na realidade, essa célula que está morrendo por apoptose, né? Como é que ela avisa para que venha acontecer a fagocitose, né? Então, nós temos proteínas criptografadas dentro da célula, né? Fosfatidilcerina, anexina 1, anexina 4, anexina 5, que elas passam a ficar expostas e, consequentemente, os macrófagos vêm para realizar a fagocitose. Ainda dentro desse raciocínio discutindo a apoptose, células apoptóticas apresentam encolhimento celular, condensação da cromatina, formação de bolhas, né, citoplasmáticas de corpos apoptóticos, ocorre a fagocitose das células ou corpos apoptóticos pelos macrófagos. A apoptose pode ocorrer, então, por 2 vias, como eu já pontuei com os senhores anteriormente, pela via intrínseca e via extrínseca, tá? Aqui só um exemplo, quando nós temos uma apoptose insuficiente. O que é que pode acontecer, tá? Então, por exemplo, câncer, linfomas foliculares, carcinoma com mutação da P53, que eu acabei de dizer que 70% dos tumores sólidos, estou trazendo uma informação para os senhores, né? Provavelmente estejam ligados à mutação da P53. Câncer de mama, câncer de próstata, então, por apoptose insuficiente.
doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, hepatite, tá? E por apoptose excessiva. Então, eu posso ter doenças por apoptose insuficiente e eu posso ter patologias por apoptose excessiva. Aqui, por exemplo, o HIV, né? Doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, ela, né? As síndromes mielodisplásicas, né? No caso, a anemia plástica, certo? E agora eu vou caminhar com vocês, após essa discussão modesta, simples, sobre a apoptose, vou avançar discutindo com vocês sobre a necrose, trazendo alguns conceitos, algumas imagens para a gente observar a necrose. Tá? Então, necrose, a célula incha. Eu acabei de apresentar para os senhores as diferenças de necrose e apoptose. Né? Então, quando a gente fala de necrose, nós estamos falando, resulta da interação súbita de um ou mais intervalos fisiológicos, nós estamos falando de pH, temperatura, trocas iônicas, o citoplasma incha, resulta da inviabilização metabólica da célula, né? Não tem funções homeostáticas, né? O fenômeno coletivo a todas as células vizinhas, né? Resulta da perda de permeabilidade de membrana, o derramamento do fluido celular, inicia uma inflamação que dura horas, dias e originam marcas duradouras. Né? Então, aqui no slide comigo, a célula incha e as organelas do citoplasma, em particular as mitocôndrias, são danificadas, mas o núcleo não sofre alterações significativas, o controle do equilíbrio interno, né? A água e alguns íons da célula incha e se rompe, depois a ruptura, é uma sequência que nós estamos discutindo sobre a necrose. Né? A ruptura libera no tecido vizinho conteúdo celular rico em proteases, certo? E, consequentemente, dentro desse raciocínio, é importante a gente entender que quando eu tenho essa liberação, o processo inflamatório, por exemplo, neutrófilos, né? Eles vão atuar aumentando esse processo inflamatório, liberando citocinas, quimiocinas, né? Mas também vão liberar proteínas lisossômicas, a lisozima, né? Que vai produzir um dano tecidual. A ruptura libera no tecido vizinho conteúdo celular rico em protease, intensa reação inflamatória, alguns tipos de glóbulos brancos, né? Em especial neutrófilos e macrófagos, convergem para o tecido em necrose e ingerem as células. É uma inflamação. Aqui, né, os senhores observam a característica, uma imagem, para a gente sair lá do abstrato e vir para o concreto, os senhores visualizarem uma imagem típica da necrose. Tá? Como eu pontuei com os senhores, esta é uma sequência, né, a nível de núcleo. Num primeiro momento, ele não sofre dano, mas depois tem essa sequência aí, certo? Quando a gente fala de necrose, temos essa sequência a nível de núcleo. Primeiro, a picnose, né? O núcleo com cromatina ela vai ficando mais condensada, está a imagem para os senhores observarem. Depois nós temos a cariorrexia, fragmentação destrutiva do núcleo. E depois, na sequência, a cariólise, destruição por dissolução do núcleo da célula. Ocorre dissolução da cromatina e a perda da coloração do núcleo, o qual desaparece completamente. Dentro do raciocínio, estamos discutindo necrose, tá? Aqui, eu trago para vocês, diferentes da apoptose, a necrose nós temos várias categorizações, várias classificações, tá? Muitas vezes de acordo com o que você vê, com os aspectos que você vê, né? Observáveis, certo? E muitas vezes com os desdobramentos, alterações fisiológicas, né? Patológicas, mais precisamente, desdobramentos dessa necrose também há categorizados, tá? Então vamos começar aqui discutindo, seguindo a discussão sobre necrose, um pouco diferente do que nós discutimos com a apoptose. Você vê que não tinham imagens, desdobramentos, tipos de apoptose, né? Basicamente só discutimos que a apoptose acontece pela via intrínseca e via extrínseca. Aqui existem diferentes categorizações, classificações da necrose. Aqui, primeiro, necrose coagulativa, tá? Então, quanto ao aspecto macroscópico, o tecido lembra leite coalhado, né? Então, é um aspecto macro que você está observando, observa aquela lesão, ela lembra o leite coalhado, usa-se o termo de necrose coagulativa. Formato triangular, bordos bem definidos, aspectos microscópicos, a preservação do contorno celular, citoplasma dissolvido, e acontece a cariólise, que acabamos de discutir, que a cariólise é a destruição do núcleo, né, por dissolução, né? Então, vamos lá? Infarto agudo do miocárdio, por exemplo, e o infarto renal. Aqui os senhores estão observando uma imagem, né, onde nós vemos um infarto renal, né? Então, a lesão em formato de cunha, tá? Vocês vão ver que a lesão está em formato de cunha. Observemos que, nesse caso aqui em particular, observem que a vasculatura, né, a vasculatura entra pelo hilo, tá?
e se espalha. Então, se eu tenho uma obstrução na ponta dessa estrutura, eu comprometo todo o território irrigado por aquela fonte. Então, vocês estão observando essa lesão em formato de cunha, né? As células morreram em bloco aí, tá? Observemos que na periferia, vocês observam na periferia dessa imagem, né? Que temos focos hemorrágicos, né? Devido ao quê? Ao processo, a tentativa do organismo de reperfundir sangue, né? Então, devido à reperfusão. Então, temos a formação de colaterais, né? Dessa circulação colateral, e eu busco jogar sangue, certo? Num tecido aonde? Num tecido necrosado, num tecido necrótico. Então, temos a morte. Sempre, quase que sempre, né? Pela necrose, e depois temos um novo momento pela reperfusão. Então, tem que se pensar muito se você vai reperfundir sangue, qual é o tempo que aconteceu essa necrose e se vale a pena reperfundir sangue num tecido necrosado. Porque nós temos aí dois problemas, né? A morte pela necrose e depois, quando se reperfunde sangue em tecido necrosado, você aumenta esse processo, intensifica esse processo inflamatório. Comigo aqui na tela, necrose liquefativa. O tecido necrosado tem aspecto líquido ou gelatinoso. Vou mostrar para vocês a nível de mandíbula já aqui uma imagem, né? Aqui só pontuando, quando nós falamos de autólise, só ocorre por isquemia cerebral. Aspectos macroscópicos da necrose liquefativa. Material liquefeito, amorfo. Aspectos microscópicos, restos celulares, pseudocisto, tá? Então aqui você está observando um abscesso de mandíbula. A imagem mostra uma necrose, como nós dissemos, categorizamos as necroses, muitas vezes, de acordo com as suas características observáveis, né? Acabamos de discutir necrose coagulativa, agora estamos mostrando imagens de uma necrose liquefativa. Comigo aqui agora a necrose caseosa. Tecido necrosado apresenta um aspecto de queijo. Então, são aspectos que a pessoa que determinou, que designou, que descobriu, que classificou, que categorizou a patologia, ele observou aquela lesão, achou que estava com aspecto de queijo e usou esse termo necrose caseosa, né? Geralmente acontece em os tecidos acometidos pela necrose caseosa são os pulmões, né? A causa geralmente é pelo bacilo de Koch, né? O Mycobacterium tuberculose. Os aspectos macroscópicos, a matéria fica friável, com aquele aspecto friável, né? Aspecto seco, quebradiço, né? Aspectos microscópicos, as células mortas, né? Temos células mortas, leucócitos degenerados e granulomas. Aqui, então, a imagem de um pulmão, certo? Como nós acabamos de pontuar com os senhores, mostrando a necrose caseosa. Agora, a necrose gordurosa. Aspectos macroscópicos. É um processo inflamatório, aumento do tamanho do órgão, coloração amarelo-ouro brilhante, pontos esbranquiçados. Aspectos microscópicos, né? Adipócitos mortos, material amorfo e presença de infiltrado inflamatório leucocitário, conforme vocês podem observar nessas imagens que estão dispostas na tela para o senhor. Vamos avançar agora e discutir necrose gangrenosa. Necrose gangrenosa, as causas, isquemia e exposição às altas temperaturas, né? Então, eu passo a ter o que nós chamamos de necrose gangrenosa, que os senhores vão ver aí algumas imagens posteriormente. Tecidos acometidos, as extremidades corpóreas, aspectos macroscópicos. O tecido fica enegrecido, com aspecto mumificado, seco e endurecido, tá? Os aspectos microscópicos, a arquitetura celular, ela é preservada, mas citoplasma dissolvido. Aqui uma imagem demonstrando o que acabei de pontuar de uma necrose gangrenosa. Aqui também para os senhores seguimos discutindo, mostrando imagens da necrose gangrenosa, para que os senhores observem este desdobramento da necrose gangrenosa. Bem, as necroses elas podem evoluir, certo? Para ter alguns desdobramentos. Por exemplo, a necrose ela pode regenerar, aquele tecido pode regenerar, aquele tecido pode cicatrizar, aquele tecido pode ulcerar, aquele tecido pode apresentar gangrena, aquele tecido pode apresentar uma absorção, certo? Pode se apresentar dentro do aspecto da drenagem, calcificação e encistamento. Eu trouxe para os senhores aqui algumas informações sobre os dois primeiros itens, a regeneração e a cicatrização, tá? Então, dentro desse raciocínio da reparação, regeneração. Regeneração é um processo pelo qual as células que morreram devido à agressão são substituídas pelas células do parênquima do mesmo órgão. E já a cicatrização é um processo em que as células lesadas não são substituídas por células parenquimatosas, mas por tecido fibroso, mais precisamente a cicatriz, né?
Então, aqui a busca por fazer uma categorização, pensamento didático, né, para nos nortear características da regeneração e da cicatrização. Regeneração são lesões mais superficiais, pouca lesão do estroma, o tecido conectivo, né, tecido de sustentação de um órgão, depende do tecido lesado. Então, por exemplo, muitas vezes está sendo lesado células lábeis, a divisão contínua, células da superfície de revestimento, estáveis, certo? Quando recebem um estímulo adequado, voltam a proliferar. Então, também posso ter regeneração. Agora, células permanentes, tá? Mesmo que a lesão seja pequena, certo? Células permanentes, por exemplo, neurônios, musculatura estrelada, eu não tenho como ter regeneração. Então, eu acabei de pontuar que depende do tecido, por exemplo. Às vezes, a gente está discutindo que depende do tamanho da lesão, da intensidade, do grau de intensidade da lesão, certo? Eu posso ter a regeneração. Mas se eu tenho um tecido lábil, sim. Se eu tenho um tecido estável, sim. Se eu tenho um tecido permanente, mesmo que a lesão seja pequena, aquele tecido não regenera, por exemplo, neurônio. Já na cicatrização, são lesões mais profundas, lesões de maior extensão. Tomei a liberdade de usar o termo vai remendar e não recuperar a função, tá? Então, por exemplo, dentro do raciocínio da cicatrização, uma úlcera, certo? Aqui a demonstração de uma cicatriz, né? Substituição por tecido conjuntivo fibroso. Nós temos miofibroblastos, né? A retração da ferida, e o queloide, muitas vezes, né? Que é um crescimento anormal de tecido cicatricial que se forma no local de um traumatismo. Corte ou cirurgia da pele, estamos discutindo cicatriz. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.